Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta aqui na TVE. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e lembre-se, se você tiver alguma dúvida ou questionamento nas mais diversas áreas do direito, mande o seu WhatsApp para 51985-946-773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje vamos tratar do direito previdenciário. Estamos recebendo aqui o Dr. Tiago Kidrick, que vai responder as dúvidas e questionamentos que recebemos. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Tiago. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui nessa utilidade pública, esclarecendo sobre o direito previdenciário. Perfeito. Vamos então ao primeiro questionamento do nosso telespectador, o senhor José. Ele diz: tenho 61 anos e 6 meses de idade, 26 anos de contribuição pelo INSS, 11 anos e 7 meses de servidor militar do Estado e 1 ano de Exército Brasileiro. Possuo todas as certidões e minha pergunta é: tenho direito à aposentadoria agora em 2025? Se tiver, qual o percentual para receber o benefício? Muito boa essa pergunta, porque tem vários pontos aí a tratar. Primeiro, ele pode sim aproveitar o tempo em regime próprio, em regime militar, misturando com o seu regime geral de previdência para chegar ao tempo necessário para a aposentadoria. Pelo que ele está relatando, ele tem mais de 35 anos somando esses tempos, né? Isso dá acesso a ele, mais de 35 anos, às regras de transição da extinta aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, além de ter os 35 anos e um pouco mais até que ele tem outros requisitos para cada regra de transição. São 4 que a pessoa pode se ofertar, digamos assim, a se aposentar por elas, né? Pontos, idade mais pontos, pedágio de 50% e pedágio de 100%. Para as 2 regras de pedágio, ele precisa saber exatamente o tempo que ele tinha lá em 13 de novembro de 2019 para ser calculado o pedágio que ele tem que pagar, tanto o pedágio de 50% quanto o de pedágio de 100%. O pedágio de 50% ele só vai ter acesso se ele tiver mais de 33 anos lá naquela época. Senão ele tem acesso ao pedágio somente de 100%, que aí eu chamo de regra do 100-100. A pessoa se aposenta com 100% da média, mas tem que pagar um pedágio de todo o tempo que faltava lá em 2019. Então, nesses casos, para ver qual regra de transição ele vai utilizar, qual vai ser o melhor percentual, porque também a de pontos e a de idade mais tempo de contribuição começa num percentual e vai aumentando quanto mais tempo a pessoa tem. Então, se ele quer realmente saber qual ele vai receber mais e em que momento ele vai chegar, ele teria que fazer um planejamento em cada uma delas e ver qual vai ser a mais vantajosa e qual ele chega antes, para calcular o custo-benefício. Às vezes, 2 meses depois, se aposenta com um valor maior. Então, ele tem que ver muito bem isso, né? Fazer o mapa de como está a situação dele atual e, com esse planejamento, saber qual das regras acessar para qual ter o valor maior, então custo-benefício ser melhor. Tá certo. E esse pedágio ele tem que pagar antes de encaminhar a solicitação da aposentadoria? O pedágio é um tempo. É um tempo? É um tempo a mais. Não é pagamento de valor? É um tempo a mais, que como naquela reforma da Previdência de 98 foi criado aquele pedágio, se usou esse termo para mais tempo de contribuição, aqui também é tempo. Então, era só 35 anos antes. Tá. Ele já tem 35 anos. Quanto vai ser o pedágio de 100%? Tem que saber lá em 2019 quanto ele tinha. É um pedágio em tempo. Em tempo. E as outras regras de transição, as 2 de pedágio e as 2 sem pedágio, tem que somar os pontos dele, e cada ano vai aumentando esses pontos na regra da Previdência, então a pessoa vai indo atrás, mas um dia chega. Então, ele tem que calcular e ver se vai valer mais a pena usar os pontos ou vai usar a regra do pedágio, etc. e tal, para ver o que vai ficar mais vantajoso. E ele consegue essa orientação no próprio INSS ou procura um profissional Eu da procuraria área? um profissional da área, né? Até para ver se as certidões deles estão corretas,
fazer as simulações a partir de agora. Certo. Então, é algo um pouco mais complexo. Eu procuraria alguém que saiba calcular. Tá certo. O próximo questionamento é do nosso telespectador, o senhor Ramiro. Pergunta, é legal a cobrança por parte de sindicato na minha aposentadoria? Não estou mais trabalhando e o meu antigo sindicato não faz mais nada por mim. Nossa, isso deu um problema muito grande esse ano, né? Essas cobranças em folha dos aposentados e pensionistas, tanto de sindicatos e associações, foram suspensos, a partir de agora estão suspensos os descontos em folhas de sindicatos e associações. Há projeto de lei para se proibir esse desconto em folha, né? É algo que também acho que a gente, como sociedade, tem que debater. Acho que se a pessoa quiser fazer o desconto, ela coloca em débito em conta, como todas as outras contas, né? Ao invés de ter servidores do INSS trabalhando para colocar por dentro da folha de pagamento, que era o modelo anterior. Acho que isso vai cair, né? Acho que não vai mais existir, mas por enquanto, tranquilizando esse telespectador e outros, houve a suspensão de todos, né? Enquanto estão se apurando também as fraudes de entidades fake, entidades falsas que só queriam arrecadar e faziam esse desconto também sem autorização das pessoas. Então, isso está um problema muito grande no país, né? Parece que foi mais de 6 bilhões não autorizados. E também as pessoas estão entrando com ações individuais, quem não autorizou, né? Contra a entidade e também contra o próprio INSS, muitos pedindo danos morais e até o ressarcimento em dobro. Alguns colegas advogados desenvolveram essa tese com base no Código de Defesa do Consumidor, de ressarcir em dobro essas parcelas. Uma dúvida em relação à pergunta do Ramiro. Esse caso específico tem a ver com os aposentados de maneira em geral, né? Isso. Inclusive, foi anunciado agora, recentemente, que o governo vai, né, já está programando a devolução dessa parte. Mas a minha pergunta seria, fora desse escopo do caso específico. Por exemplo, eu sou um trabalhador da área de engenharia, sou engenheiro, sou associado do meu sindicato, já me aposentei. Eu, por ter feito a opção de continuar fazendo a minha contribuição sindical a partir daquela reforma, né, de 2017, 2018, eu posso continuar pagando a minha, na condição de sócio do sindicato? Sim, já que não sim. É mais compulsório, né? Sim, não é mais compulsório, mas pode continuar. Os aposentados mantêm essa possibilidade, né? E tem alguns que desejam continuar, tem sindicatos que trabalham mais, outros trabalham menos, então há essa possibilidade. Perfeito. Vamos à próxima questão da senhora Andréia, de Gravataí. Meu irmão entrou com pedido de aposentadoria antes da pandemia. Só que até agora a advogada diz que está nas mãos do juiz, falta apenas a assinatura. O que o meu irmão pode fazer para agilizar esse processo, doutor Tiago? Olha, os processos, isso vale para todos. Quando a gente entra com um processo judicial, não existe um prazo final, né? Há uma discussão, há uma outra parte contestando aquela ação e muitas vezes demoram anos, né? O que ela deve fazer, sim, procurar a advogada dela, pegar informações do processo. E os processos também permitem que a parte procure diretamente no site da Justiça Federal, vá até a ouvidoria, reclame por demora, né? Vá até a vara do processo, reclame. Às vezes a parte reclamando sensibiliza os servidores que estão permeando aquele processo, né? A parte pode ver onde está o processo, está no tribunal, está na primeira instância, pode pedir que se sensibilize. E há regras também de processos poderem ser priorizados. Por exemplo, quando a pessoa tem mais de 60 anos, ela possui o direito à prioridade no seu processo. Então, se alguém tem mais de 60 anos, pode se dirigir e pedir essa prioridade. Quando alguém tem uma doença grave, pode pedir uma prioridade no processo em virtude da doença. E aí esses processos passam na frente de outros, né? Então, existem possibilidades de acelerar o processo, mas nós sabemos que pela demanda de processos, muitos processos antigos, como foi relatado aí, aguardam o seu julgamento final. O que consola as pessoas é que, geralmente, esses processos vão ser recebidos de forma, desde que a pessoa fez o requerimento administrativo, todos atrasados com juros e correção, se isso serve de consolo, né? Tá certo. Consumidor em Pauta está
respondendo dúvidas e questionamentos dos nossos telespectadores no tema do direito previdenciário, recebendo aqui o Dr. Tiago Kidrick. O Carlos Augusto pergunta: comecei a trabalhar com 14 anos e naquela época assinaram a minha carteira. Hoje tenho 55 anos de idade e 40 de contribuição. Posso entrar com um pedido de aposentadoria? Perderia muito dinheiro se fizesse isso? Olha, veja que ele já relatou na pergunta como que tem mais de 35 anos de contribuição, que era a regra antiga, né? E como ele tem 40 anos de contribuição, poderia se presumir que lá em 2019 ele tinha mais de 33 anos de contribuição, né? Então podemos falar de forma, sem analisar detalhes do processo, o ideal seria ele consultar um advogado para ver se ele tem tempo especial, se ele tem tempo que conta mais detalhes do tempo dele. Mas, assim, apenas de forma educativa, a gente pode dizer, ele tem mais de 35 anos de contribuição e ele tinha mais de 33 anos lá em 2019. Então, existe a regra dos 50% para essa hipótese, pedágio de 50%, que me referi. Só que, em relação a valores, essa regra dos 50%, ou seja, trabalhar 50% do tempo que faltava em novembro de 19 a mais. Então, ele teria, e aí ele poderia, como ele disse que tem 40, já passou mais de 2 anos, então ele teria fechado esse tempo. Só que esta regra utiliza o fator previdenciário. Então, vai utilizar a idade dele para baixar o valor da média quanto mais jovem ele for, digamos assim. Uhum. Então, há sim prejuízo financeiro, em tese, pela aplicação do fator previdenciário e a utilização dessa regra. Por isso que a gente diz, já naquela outra pergunta, o que vale a pena fazer é fazer um planejamento para calcular o custo-benefício de uma espera maior para atingir um valor maior. Vale a pena esperar tanto, se calcula isso de forma matemática, quanto vai ser investido, quanto vai ter o retorno, quanto antes vai ter esse retorno. Isso é que as pessoas têm que fazer a partir de agora em sede de aposentadorias, né? Tá certo. Consumidor em Pauta volta já já. Guarde aí, temos mais perguntas e questionamentos no tema do direito previdenciário. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, aqui na TVE, um espaço para contribuir com informações, esclarecer dúvidas e questionamentos. Hoje estamos recebendo o Dr. Tiago Kidrick, respondendo as demandas dos nossos telespectadores e telespectadoras. O senhor João pergunta: minha companheira saiu de casa e deixou o nosso filho recém-nascido comigo. Consegui a guarda total da criança. Será que eu conseguiria licença maternidade por causa disso, Dr. Tiago? Conseguiria, porque hoje evoluiu muito a legislação previdenciária do salário maternidade, inclusive excluindo agora, por fim, a última novidade, a exclusão da carência dos contribuintes individuais, basta ter uma contribuição, ou seja, ser filiado ao sistema do INSS, e também se evoluiu para situações de aborto, para situações, né, que causam esse trauma e se concede o salário maternidade, e também para homens, para pais adotivos. Então, o homem pode receber o salário maternidade se ele está com a guarda da criança, né, e aí recebe aqueles meses para aquela dedicação integral ao filho. Que esse é o propósito do benefício, permitir que o trabalhador, o contribuinte, possa, naqueles momentos iniciais, ter aquela dedicação. E sendo um homem, né, homem, mulher, casais homossexuais, já tem casos de salário maternidade para todas essas hipóteses, né? Ok. Sempre lembrando para você que envia sua pergunta para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, Dr. Tiago, da senhora Rosana, ela usa uma expressão
que creio que também parte dos nossos telespectadores não tem um conhecimento assim mais detalhado do que se trata, né? Ela coloca o seguinte: gostaria de saber como está a questão, essa é a expressão, né? A questão da revisão da vida toda. Certo, essa é uma revisão que passou por muitos altos e baixos, né? Para quem se aposentou sob a égide da legislação 9876 e que o Supremo Tribunal Federal havia, por maioria, concedido a revisão, depois em outro julgamento ele julgou contrário à revisão, com uma outra formação do Supremo, e agora retoma aquele julgamento do tema 1102 para ver se algo vai sair dali. Ora, o último julgamento que se tem é contra a revisão da vida toda, finalizando a hipótese da possibilidade da revisão da vida toda. E a finalização desse tema 1102, porque tem vários temas que tratam disso lá no Supremo, alguns começam a falar, olha, vai ter esperança de novo, porque eles vão finalizar aquele julgamento. Eu não acredito, porque acho que eles já fecharam a questão contra ao julgar uma ADI, né? Julgaram contrariamente à revisão da vida toda, apenas preservando situações de trânsito em julgado de não devolução, mas não tenho muita esperança de que eles vão reverter. Eu acho que eles vão só finalizar todos os processos que estão julgando o tema, com a posição última do Supremo, que foi contra. E tem alguma previsão de prazo ou também está naquele contexto de que o prazo não é um imperativo? Está naquele contexto, porque aí um pede vista e aí depois Sim, tem que retomar. Mas eu teria pouca esperança, não entraria com ações mais da revisão da vida toda. Correto. A senhora Raquel está colocando a pergunta com o seguinte relato, tá? Tenho 62 anos de idade, sempre fui dona de casa. Meu marido trabalhava em área rural. Será que eu não conseguiria aposentadoria rural por essa atividade que desenvolvi durante anos, mesmo sem ter contribuído? O segurado especial teria que ver se ela é uma segurada especial, ou seja, um agricultor ou agricultora, uma família que vive da agricultura, que utiliza da sua produção e vende vende as sobras, né? Que não tem empregados, que não tem maquinários. Esses são protegidos com uma legislação especial, né? Por isso são segurados especiais, também pelo interesse do país de se manter alimentado. E tem evoluído muito a situação da mulher, porque por muito tempo, e agora também existe o protocolo de gênero do CNJ para ver as situações em que a mulher acabou sendo colocada de lado do seu trabalho desvalorizado. E essa situação da trabalhadora rural, muitas vezes, ela permeia a residência, não vai tanto, digamos assim, na plantação ou ali, mas ela está possibilitando aquele trabalho. E esse fato está fazendo com que essas trabalhadoras que trabalham de manhã à noite, mas possibilitando aquela produção, né, estejam sendo paulatinamente reconhecidas. Tanto é que esses julgamentos favoráveis nessas situações geraram, inclusive, um projeto de lei que está sendo votado no Congresso Nacional para reconhecer mesmo que o trabalho domiciliar e permeando a residência, né? É claro que alguma coisa, ela tira leite aqui, planta alguma coisa ali de vez em quando, mas sempre em volta da residência, a mulher geralmente nesse contexto, e está sendo proposto, com grandes chances de aprovação, de ser reconhecido expressamente na lei. Aí nós não teremos mais essas idas e vindas da jurisprudência, julgados contrários, julgados favoráveis, como é a realidade hoje. O próximo telespectador a enviar uma pergunta, o senhor Gabriel, pedi a minha aposentadoria, o que foi concedida nesta semana. Só estou achando meio baixo o valor que vou receber mensalmente. Caso eu não mexa no que foi depositado na minha conta, a aposentadoria automaticamente fica cancelada ou preciso fazer o cancelamento? A aposentadoria, quando a gente rejeita ela, é automaticamente suspensa pelo não saque ou pelo não saque do FGTS. Não adianta não sacar a aposentadoria e ver, olha, o meu FGTS está liberado aqui, e sacar o FGTS com a condição de aposentado. Aí significa que aceitou o valor. Então, se não sacar nada, inclusive a questão do FGTS,
a aposentadoria fica suspensa. E aí você tem que manifestar, para ela não ficar suspensa ad eternum, para sempre lá aquele valor suspenso, pedir esse cancelamento, porque depois vai pedir um outro benefício de aposentadoria, né? Então não é obrigado a aceitar. A suspensão é automática, mas o cancelamento não, tem que manifestar isso posteriormente, né? Perante o INSS, para poder fazer a nova aposentadoria. E o principal, não sacar não só a aposentadoria, mas também aquele FGTS que vai aparecer ali como liberado. Se fizer esse saque, também vai comprometer a desistência da aposentadoria. E esse cancelamento, doutor, ele precisa ir a uma unidade do INSS ou ele pode fazer isso via plataformas digitais, sei lá, gov.br? Ele pode fazer pelo .gov. Pode fazer. Tá, excelente. A próxima pergunta da telespectadora Maristela. Meu filho tem deficiência mental, mas consegue trabalhar em um supermercado como empacotador. Caso o pai dele venha a faltar, é possível que ele tenha direito à pensão por morte? Sim. Inclusive, por tudo que ela colocou aí, tem várias informações. Ele possui deficiência. Sim. Na lei é tratada especificamente a pensão para a deficiência. Então, sim. A questão da dependência econômica, por exemplo, às vezes tem casos em que a pessoa tem deficiência, mas tem um emprego e este emprego às vezes até maior do que o salário do pai. Isso afasta a dependência econômica. Mas no caso, ele é empacotador de supermercado, ele pode ter uma deficiência, né, pode ser um dos poucos empregos que ele conseguiu se submeter e isso faz com que fique caracterizado. Então, provavelmente a renda dele vai ser mais baixa que a do pai. Há uma dependência, o pai ajuda e a dependência econômica possibilita a pensão. São os requisitos da deficiência ou da incapacidade, também prevista em lei, e a dependência econômica. Me parece, pelo que ela relatou brevemente aí, que existe essa dependência econômica do pai e que ele faz uma atividade apenas, digamos assim, para não se manter parado. Existe muito isso, né? Apesar da pessoa ter uma deficiência, às vezes mental, né? E a expressão legal é a deficiência mental, para possibilitar a pensão, às vezes a pessoa se mantém em alguma atividade, mas aquilo não é o suficiente para para o seu sustento completo. Né? Então, não está na questão da telespectadora Maristela, mas colocando nesse contexto que o senhor relatou, doutor Tiago, por exemplo, e se ela relata aqui, né, que o filho tem, né, é portador de deficiência, tá, e já trabalha, mas ela não deixou claro aqui, né, e não era o foco da pergunta dela, mas é uma dúvida minha, tá, se ela tem renda, né, e exatamente na questão da pensão por morte, tem algum tempo específico? Se a pessoa que faltou trabalhava apenas 5 anos, 10 anos, é automático a pensão por morte? Então, duas dúvidas que não estão na questão da senhora Maristela, mas que eu coloco aqui, né, fruto desse contexto que o senhor colocou. Primeiro, se ela tiver uma renda, né, quer dizer, faltou o pai, né, veio a falecer, mas ela tendo renda e o filho trabalhando, eles têm direito à pensão por morte, ele? Muito boa essa colocação. Sabe, muitos filhos nessa situação acabam, depois que vem falecer a mãe, receber as duas pensões. Uma pensão advinda do pai, das contribuições do pai, e a outra advinda da mãe. Ele mostrando a sua, né, dependência econômica e a sua situação de hipossuficiência, nesse caso pela deficiência mental, ele pode ter sim a pensão do pai e também a pensão da mãe. E a mãe, tendo renda, ela não basta ter uma renda, porque, digamos assim, se ela tem uma renda de aluguéis, não é isso. Mas se ela está no sistema do INSS como segurada, essa parte do INSS securitária é que faz com que a pensão por morte seja passada aos dependentes. Está trabalhando, está não digamos assim, oficialmente trabalhando, né? Não em trabalhos que não paguem a previdência, informais, fugiu a palavra. Trabalho informal, tem que ser formal. E então, ela, a partir do momento que ela entra no sistema do INSS, se ela tiver um acidente ou morrer por uma morte, determinados que isentam carência, já deixa a pensão por morte. Então, eu acho que isso é importante. Estar no sistema formal e essa renda vir do sistema formal pode passar para o filho, mesmo ele já tendo a pensão do pai também.
A próxima pergunta e a última é do telespectador Nestor, doutor Tiago. Ele diz: esqueci de fazer a prova de vida. Corro o risco de perder a minha aposentadoria já no próximo mês ou o INSS dá um prazo maior? O INSS esse ano, inclusive, tem uma portaria em que não vai haver, por enquanto, a suspensão de benefício em virtude da não realização da prova de vida. Tem agora em 2025 essa portaria, que dá uma garantia melhor para ele e para outros que têm essa dúvida, mas ele pode, pelo meu INSS, lá no .gov, fazer a sua prova de vida com reconhecimento facial ou, através do próprio banco que ele recebe o benefício, fazer essa prova de vida quanto antes, né, pelo banco ou pelo .gov, mais fácil. Muito obrigado, Dr. Tiago Kedrick, que nos esclareceu hoje dúvidas e questionamentos dos nossos telespectadores no tema direito previdenciário, aqui no Consumidor em Pauta. Um excelente final de semana para todos vocês e até segunda-feira. Até lá.